Olá, se você recebeu um ofício de complementação, fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai ter uma outra visão sobre o ofício de complementação. Eu sei que receber um ofício de complementação é uma coisa que a gente repudia aqui na minha consultoria ambiental. Eu acredito que você deva repudiar também. Afinal de contas, é algo que te toma tempo, é algo que atrasa as outras demandas e é algo que o seu cliente não quer receber, porque isso vai atrasar, sem dúvida nenhuma, a expedição da licença ambiental. Muito embora a gente não goste, ele é uma prática muitas vezes comum dentro do licenciamento ambiental, dentro dos órgãos ambientais, e a gente costuma trabalhar para que isso seja cada vez menos comum. Mas a verdade é que eles acontecem. Afinal de contas, do outro lado do balcão, dentro do órgão ambiental, são pessoas e pessoas interpretam, têm suas dúvidas, tem um dia que é mais fácil, tem um dia que é mais difícil e inevitavelmente muitas vezes isso acaba vindo para dentro do processo de licenciamento ambiental, mesmo que o seu processo esteja ali todo direitinho, seguindo a instrução normativa, enfim, pode haver alguma dúvida lá dentro do órgão ambiental. Daí a importância de você fazer uma boa resposta do ofício de complementação. E eu vou falar para vocês que eu percebi isso muito claramente quando eu estive dentro do órgão ambiental como dirigente do órgão ambiental. Talvez alguns de vocês não saibam, mas eu já estive do outro lado do balcão, né? Eu já fui o dirigente do órgão ambiental, eu era o cara que assinava as licenças ambientais, era o cara que todos os ofícios de complementação passavam pela minha mão. E eu percebi algo durante esse período. Eu percebi que a velocidade de expedição de uma licença ela estava atrelada pelo menos a dois fatores. Um deles, obviamente, era o estudo ambiental, mas um outro fator tão importante quanto em algumas situações era a resposta dos ofícios de complementação. Isso mesmo, a resposta dos ofícios de complementação. Eu percebi a partir de então que o sucesso do licenciamento ambiental, além do próprio estudo ambiental, ele estava atrelado à qualidade e à estrutura do ofício de resposta de algum pedido de complementação ao processo feito pelo órgão ambiental. E eu percebi então que quanto melhores as respostas, mais fácil era a análise, mais rápida era expedida a licença ambiental. E com isso, obviamente, os melhores consultores, aqueles que mais tinham clientes, era aquele que tinham os seus processos de licenciamento ambiental rodando de maneira muito mais rápida. Ou seja, o sucesso do licenciamento ambiental estava também atrelado ao ofício de complementação e a como que você, como consultor ambiental, responde esses ofícios de complementação. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo, onde eu vou te contar como é que você pode ter mais sucesso no licenciamento ambiental através da resposta de um ofício de complementação. E nesse vídeo eu vou te contar, então, primeiro a gente vai ver o que é o ofício de complementação, qual que é a origem dele, fundamentação legal, mas para a gente situar também, tem gente que talvez esteja chegando agora, esteja começando no licenciamento ambiental, é importante entender isso de maneira muito breve. Depois a gente vai entender como é que você deve organizar essa resposta, como é que você deve lidar com os anexos e o que você não deve fazer de jeito nenhum. Bom, e afinal de contas, o que é um ofício de complementação? Bom, quando a gente submete um processo de licenciamento ambiental para o órgão ambiental licenciador, esse processo ele vai para um técnico, um analista ou para uma equipe técnica. A equipe técnica vai analisar todo esse processo, vai ver documentação, vai ver os estudos ambientais, vai ver eventuais projetos que estejam ali apresentados. Então, ele vai fazer toda essa análise, vai ver a característica do empreendimento, vai ver o teu diagnóstico, vai ver a tua avaliação de impactos ambientais, e vai tentar entender como um todo qual é a atividade a ser licenciada e se os impactos ambientais estão claros, foram identificados, se a caracterização do empreendimento, o diagnóstico está adequado, as áreas de restrição, em linhas gerais, num panorama geral, é isso que o órgão ambiental faz para quê? Para que ele consiga, a partir das informações que você apresentou como consultor ambiental, a partir dessas informações, ele consiga identificar quais as formas de mitigar os impactos ambientais que você identificou para essa atividade. Mas, se no meio do caminho ele tiver alguma dúvida, ou tiver algum documento faltante, ou algo que não ficou muito claro, ou alguma legislação que não ficou muito claro, seu atendimento, se ele tiver alguma dúvida na metade do caminho, o que ele vai fazer? Ele vai te expedir um ofício de complementação, o costumeiro ofício de complementação. E esse ofício de complementação, ele tem
sua fundamentação legal lá no inciso 4º do artigo 10º da resolução do CONAMA, a 237, né, a tão famosa 237 do ano de 1997. E lá nesse artigo 10º ele estabelece o passo a passo de como deve funcionar um processo de licenciamento ambiental, e ele diz lá que o órgão ambiental pode solicitar esclarecimentos uma única vez, podendo apenas reiterar solicitações já feitas. Ele não pode trazer ofício de complementação nova, ele tem que ou reiterar ou a partir das informações que foram prestadas, né, na resposta do primeiro ofício de complementação, ele solicitar mais esclarecimentos. Mas, por exemplo, se ele não falou nada no primeiro ofício de complementação sobre efluente atmosférico e de repente no segundo ofício de complementação ele vem com esse questionamento, ora, se ele não falou nada no primeiro momento, ele não poderia, sob a ótica da resolução CONAMA 237, solicitar coisas novas, apenas tratar daquilo que já foi solicitado. Então isso está muito bem descrito lá no inciso 4º do artigo 10º da resolução CONAMA da resolução CONAMA 237 de 1997. Bom, e como que a gente deve organizar essa resposta? Em geral, o ofício de complementação ele pode vir de algumas formas, né? Ou o órgão ambiental pode trazer isso na forma de itens, onde ele vai identificando ali o que precisa ser apresentado, que tipo de informação que ele vai precisar, ou pode ser até na forma de um parecer técnico, né? Com um arrazoado ali, onde ele vai levantar e suscitar essas dúvidas. Independentemente da forma que ele traz, é importante primeiro que você faça um ofício de resposta. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode parecer super óbvio para alguns, mas não é muito óbvio para muitos, né? Muita gente, se o órgão ambiental, por exemplo, apresentar o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil que não foi apresentado no processo, por exemplo, tem muita gente que simplesmente vai lá e protocola o plano. Eu acho que isso é muito errado, muito equivocado, né? Porque, Vitor, mas você está apresentando a informação igual, não é isso que o órgão ambiental quer? Mas quando você tem um ofício, especialmente com uma série de pedidos de complementação, uma série de informações, né? Se você fizer isso com tudo, ou seja, se ele pedir ali o programa de gerenciamento de resíduos sólidos, se ele pedir a matrícula atualizada, se ele pedir mais algum outro documento, né, apartado do estudo ambiental, alguma outra informação, e você for lançando isso solto, sem explicar, isso fica muito ruim para o processo fica fragilizado, né? A gente tem que lembrar que o processo de licenciamento ambiental é um encadeamento de atos, as coisas têm início, meio e fim, ele se finaliza lá na licença. Então essa história precisa ser muito bem contada, do início ao fim. Então quando você faz um ofício respondendo cada item, Vitor, mas eu tenho que botar lá então todas as informações do PGRSC ou PGRS estão sendo solicitadas? Não. Você pode apresentar isso na forma de anexos, mas você explica, né? Então você vai colocar lá, né, que é a próxima parte, é estruturar essa resposta. Então vai lá, item 1, o órgão ambiental solicitou o PGRS. Aí você vai lá e vai responder, conforme solicitado pelo órgão ambiental, se é apresentado no anexo tal, né? E aí isso eu vou entrar também nessa questão do anexo, né? Então você vai informar que está sendo apresentado, que isso atende à legislação, você vai explicar aquilo que você está apresentando, você vai explicar isso para o órgão ambiental, tá? Então é interessante você estruturar essa resposta na forma de um quiz, assim, com pergunta e resposta, ou seja, o que o órgão ambiental quis saber e a resposta, o que o órgão ambiental quis saber e a próxima resposta, tá? É importante que você não deixe nenhum questionamento em branco, né? Ou seja, é importante que tudo aquilo que o órgão ambiental te questionou, que você responda. Eu sei que muitas vezes isso vai acontecer, se não aconteceu, vai acontecer a hora ou outra com você. O órgão ambiental vai te solicitar coisas que até mesmo você já apresentou. Então não vale aqui dizer, que já foi apresentado, né? Por quê? Porque tudo isso pode facilitar a nossa vida num primeiro momento, na hora de responder esse ofício. Teoricamente, nós estaríamos ganhando tempo apresentando tudo sem fazer um ofício e sem explicar as coisas. Mas isso dificulta a interpretação e a análise do órgão ambiental. Se isso dificulta para eles, também dificulta para a gente como consultor ambiental, porque ele vai levar mais tempo para analisar, vai ser mais difícil para analisar e a chance de ele acabar se equivocando novamente, se esse for o caso,
também é muito maior. Por isso que a gente precisa deixar tudo muito claro e não deixar nada em branco. E se tiver algo que você não concorda, é fundamental que você explique, né? É fundamental que você justifique tecnicamente ou legalmente o seu posicionamento, né? Por exemplo, né, tivemos um caso aqui onde o órgão ambiental solicitou que uma declaração fosse registrada em cartório, com assinatura em cartório, enquanto ela havia sido apresentada com a assinatura do ICP digital, ou seja, certificado digital. E aí nós não concordamos com essa exigência e aí nós explicamos, olha, conforme a própria legislação, citamos a legislação, né, esse tipo de assinatura ele deve ser aceito pelos órgãos públicos, etc, etc. Então nós explicamos e contextualizamos para comprovar para o órgão ambiental que o que nós estamos propondo está dentro da legalidade. E um outro fator também, quando a gente fala na estrutura, é a gente usar uma linguagem amistosa. Eu sei que às vezes pode parecer que dá uma raiva, porque ele está solicitando alguma coisa que você já apresentou, ou algo que aparentemente seria óbvio, ou algo que você considera que é um exagero, que é desnecessário, que não tem relação com a avaliação de impactos ambientais, enfim. Mas a gente precisa ter muito claro que quem vai responder, né, e analisar, na verdade, quem vai analisar esse ofício de complementação que você está respondendo, né, o órgão ambiental emite o ofício e você vai respondê-lo. Quem vai analisar é quem emitiu o próprio ofício te questionando essas informações. Por isso a gente precisa usar uma linguagem amistosa, não adianta a gente ir para o embate, para o enfrentamento, a gente sempre tem que usar uma linguagem super tranquila, esclarecedora, porque a gente não quer que quem vá analisar essa resposta lá do outro lado fique com raiva e pessoalize alguma coisa, né? Porque você de repente foi meio bruto ali na resposta e a gente sabe que muitas vezes, né, uma resposta escrita, ela facilmente pode ser mal interpretada. Então a gente precisa ter muito cuidado da forma como a gente coloca as coisas dentro do ofício de complementação para garantir uma harmonia, uma tranquilidade. Afinal de contas, tanto nós como consultores ambientais, como técnico dentro do órgão ambiental, a gente quer a mesma coisa, a gente só está em lados diferentes. Todo mundo quer um desenvolvimento sustentável e quer a expedição de uma licença com segurança. E como eu comentei com você, provavelmente a sua resposta de um ofício de complementação ela pode ter alguns anexos, porque são documentos que você vai precisar trazer atualizados, são alguma coisa de projeto, ou é algum plano, ou enfim, alguma alteração, alguma atualização do próprio estudo ambiental. Você tem aí uma possibilidade muito grande de ter que apresentar anexos, né? Então, se ele pediu ali a matrícula atualizada, por exemplo, que não foi apresentado, ou até em alguns casos, como eu já vi acontecer, venceu dentro mesmo do próprio órgão ambiental e foi solicitado uma matrícula atualizada, você vai responder informando que no anexo está apresentada a matrícula atualizada e tudo mais. E aqui é importante que você dê nome aos anexos. Isso mesmo, nome aos anexos. Então, eu vou ter lá, posso ter um anexo A e qual que vai ser a descrição daquele anexo, a matrícula, por exemplo, que a gente estava falando. Ou pode ser o anexo A ou anexo 1 ou anexo I. É importante que você identifique cada um dos anexos, tá? E para quê? Para que ao final do texto, né, durante o texto também você possa citá-lo, conforme apresentado no anexo A ou no anexo 1, enfim, é importante você dar nome para poder citá-lo e endereçar. E uma outra dica que eu dou é colocar, dependendo do anexo, algum trecho desse anexo. Por exemplo, nós tivemos casos aqui em que foi solicitada uma declaração de algum órgão interveniente, ou a outorga, eventualmente, foi solicitada ali. Vamos usar o exemplo da outorga. Foi solicitado ali o documento da outorga. Ao invés de eu simplesmente só citar no meu ofício, né, na minha resposta ao ofício de complementação, conforme anexo tal, apresenta-se ali a outorga. Não, a gente vai informar que foi apresentada a outorga, ela está no anexo, e aí coloca um trechinho dela, né? Tira um print ali, bota um trechinho dela, já mostrando principalmente a informação mais relevante. Vai estar lá, outorga de tantos metros cúbicos por segundo, pega aquele texto e coloca ali. Por quê? Quando o analista ambiental for analisar, olha que legal, ele vai ver lá que vai estar pergunta, resposta, um comprovante, né? Você mata a cobra e mostra ela morta, né? Então, um comprovante de que aquele documento está lá no anexo. Ele não precisa parar a análise dele, ir lá verificar no anexo e retornar para a atividade dele ali para análise. Ele pode já ir dando check, e depois ele só vai lá ao final
conferir o anexo para ver se efetivamente bate. E um outro ponto importante quando a gente fala de anexo é juntar ao final de documento todos eles. Então você vai estar lá, o questionamento 1 do órgão ambiental, resposta 1, você vai estar lá, ao final você faz uma lista, ó, o anexo A é tal, o anexo B é tal, o anexo C, aqui a gente às vezes costuma usar esse tipo de nomenclatura, de A, B, C. E aí depois você vai, já no mesmo documento, juntar todos esses anexos. Isso facilita a visualização, facilita a análise, porque ele vai entender tudo que você está respondendo. E no curso do processo, se alguém quiser depois pegar o teu processo para analisar, vai ficar muito mais fácil, né? Seja o Ministério Público, algum outro órgão interveniente que peça vistas ao seu processo de licenciamento ambiental, mesmo quando a licença já tivesse despedida. Isso facilita, né, para que qualquer um que pegue o processo de licenciamento ambiental ele possa compreender. Eu tive um caso recentemente aqui que a gente fez uma auditoria do processo de licenciamento ambiental e foram diversos ofícios de complementação. E era incrível a capacidade das respostas serem bagunçadas. Simplesmente ofícios de complementação que foram respondidos apenas com a apresentação de documentos, alguns documentos não foram apresentados. E aí quando você olha, você fica num emaranhado de documentos e informações soltas ali que você não consegue entender essa linha passo a passo. Então você nomear os anexos, fazer um rol de anexos e depois juntar tudo dentro de um documento só, identificando uma capinha para cada anexo, anexo A, anexo B, anexo C, isso facilita e com certeza vai te permitir ter muito mais sucesso no licenciamento ambiental, especialmente na resposta de ofício de complementação. E por fim, o que você não pode fazer de jeito nenhum quando responder um ofício de complementação? O primeiro ponto é não responder o ofício apenas com documentos esparsos. De certa forma, eu já falei isso durante esse vídeo. Ou seja, se pediu lá a outorga, não adianta simplesmente protocolar a outorga. Isso é ruim, o processo fica sem conexão, né? Então é importante que você faça o ofício e apresente a outorga como um anexo. Não use uma linguagem agressiva, não adianta ir para o enfrentamento, não adianta usar linguagem tipo ora, né? Como alguns usam, né? Ora, como não sabia, né? Não use ironia, não use uma linguagem que possa parecer ofensiva para quem estiver lendo e analisando, porque ele pode trazer ali, então, uma questão pessoal. É importante que você seja o mais imparcial possível. Um outro ponto é também você não omitir informações, não enrolar, né? A gente percebe, o órgão ambiental percebe quando o técnico está querendo dar uma enrolada ali, enfim, né? Então é importante que você não omita dados, não omita informações. E por fim, não cite apenas os anexos, como eu comentei, né? Então não é só ir lá e dizer, tá lá no anexo. Não, explica onde é que ele está lá no anexo, qual é o anexo, qual é o nome do anexo, né? Qual que é a informação-chave, pega essa informação-chave, coloca ali direitinho, né? Porque isso facilita a análise. E o que a gente quer ao responder um ofício de complementação é que não retorne mais nenhum ofício de complementação, que esse de fato seja o único. Porque o órgão ambiental ele pode até solicitar outro, e só que ele só vai solicitar se a sua resposta for insuficiente. Caso contrário, você pode ter tranquilidade que a sua licença vai ser expedida. E se você chegou até agora nesse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí com pelo menos os seus 50 colegas mais queridos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal!